noite. Eu tô, assim, até meio sem palavras. Eu queria perguntar se a peça tem, em alguma medida, a influência do Ankoku Butô, os ensinamentos de Tatsumi Hijikata, por ser uma questão performática. E, além dessa pergunta, também só queria dizer que eu achei, não sei se essa foi a intenção, claramente é uma peça que é mais para ser sentida do que racionalizada, mas eu gosto muito dos atos, de como começa como uma quimera e ela vai se dissecando. Eu acho que é muito sobre um estudo, pelo menos foi o que eu entendi, né? Um estudo de como os seres vivos eles se movimentam, e o ato de você estar vivo é você se mexer, então é você erraticamente usar o seu corpo para expressar que você está vivo e você explorar as grandiosas possibilidades de você fazer isso. Então tem alguns momentos que soam muito como uma dor física e tem outros momentos, principalmente quando usam aquela alça, que são muito como uma brincadeira de criança. Então essas potencialidades de como você existir utilizando o seu corpo, sabe? Eu acho que foi muito isso que pegou pra mim. E essa muito divertida, essa constante vai e vem de momentos que parecem de muita angústia, momentos que são muito alegres e se juntam e se separam. E é isso, assim, eu pensava muito enquanto vocês estavam ensinando sobre lagartas, sobre répteis, eu não sei se rastejavam. Teve um momento também que, o único momento da peça onde foi utilizada a voz, que quando, desculpa, esqueci seu nome, Letruta jogou ali, aqui no cachorro, eu achei muito interessante, assim, foi um momento que se destacou muito, então, para mim foi muito tocante, é isso. Obrigada. Eu vou ser muito breve, porque o que a gente mais quer nesse momento é ouvir vocês. Mas eu achei muito legal você ter trazido a experiência narrativa e de alma, que é o Butô, que a gente não diretamente se conecta com ele, mas com as experiências que eu tive, eu acho que a gente, mais do que marcar as coisas e definir, a gente tem muito ensaio, a gente tem muita marcação, mas é uma coisa que a gente debate muito sobre quando a gente chegar num certo lugar, que a gente viva a cena como performance da forma mais original, onde a gente entra, a gente mergulha. Por outro lado, a Ju, né, como diretora, traz muita pesquisa sobre a mente, sobre a psique, e como a gente lida com um material muito sensível, então a gente também vai voltando para a terra, pra gente ir e voltar, né? Então, mas eu acho que você podia falar um pouco também, né? Eu achei muito interessante essa referência do Butô. Não, em nenhum momento surgiu como questão, mas ao mesmo tempo, quando vê esse imaginário simbólico, né, que gira em torno do Butô, tem muitas expressões ali, né, e aí é muito interessante isso. Eu achei muito rico que você trouxe em relação a essas imagens que vieram, né, esse lugar até do brincar, do rastejar, dos animais, do lagarto, e é muito rico entrar em contato com coisas assim que, é isso, em nenhum momento eu tinha refletido sobre a possibilidade desses símbolos aparecerem, né, e é muito rico a gente trazendo uma construção simbólica em relação a um lugar. E aí surgia assim, um universo de possibilidades de interpretação e de conexão que eu acho que enriquece muito assim, a nossa percepção sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está produzindo. E também é isso, esse compartilhamento de percepções diferentes, né? Eu acho muito precioso entrar em contato com isso. Eu gostei muito da sua fala. Porque uma parte das inspirações, né, foi justamente tentar dar uma tirada um pouco do corpo, um movimento um pouco já padrão, já moldado, né, socialmente, vamos dizer, de comportamento, modo de sentar, e tentar ir mais para a raiz, que é desse eu mais visceral, mais antigo, mais ancestral, né? Então, vai totalmente para esse orgânico, que é humano, e tirar essas linhas retas, mais robóticas e moldadas. Então, tem muito a ver com o que você falou, dessa questão dessa coisa, né, do visceral. Não
apesar das movimentações orgânicas, né, que levam para este lugar, mas também foi muito pontuado, não sei se foi também para você, com relação a essa cena, que é a primeira, que abre com uma criatura, que pode ter levado para esse lugar de criaturas também, né? E aí tem um estudo muito profundo com relação a essa entrada, que particularmente é a minha cena preferida, que ela foi construída, que ela não é nem um bicho e nem um humano. Elas são as nossas memórias, nossos traumas, os nossos íntimos, que a gente constrói, que eu chamo de criatura monstro, né? Que é aquele monstro que a gente constrói no nosso inconsciente, e feito de camadas de eu, né? Então a gente não é uma única unidade, a gente tem várias camadas de si. Então são essas camadas que formam uma única entidade. E aí ela surge, e ao mesmo tempo que ela é toda estranha, porque ela vai nesse lugar da movimentação, né, orgânica, e não segue essas linhas retas, né? E ela é tortuosa, ela é estranha, mas ela não vem para assustar, né? Ela, na verdade, é muito arisca, porque elas são as suas verdades que a gente esconde, né? Então, quando a gente expõe, a gente fica muito suscetível, né? Lá no escuro do julgamento, socialmente, né? Quando a gente, por exemplo, coloca nossas intimidades para fora, nossos traumas, é muito um lado muito sensível, porque as pessoas vão julgar. Então a gente esconde, então está lá no nosso interno. Então esses monstros que a gente mesmo cria. Então é uma criatura monstruosa, mas ela é sensível, sabe? Então foi nesse lugar assim de criação, por isso que ela é a primeira cena, porque ela vai surgindo lá do inconsciente mesmo. Aí eu escrevi bastante sobre ela também, inclusive escrevi um e-book com várias escritas, tem alguns trechinhos lá fora que era para vocês mergulharem um pouco. Está disponível também, se vocês quiserem dar uma lida aí, falo bastante. Obrigada. Hello, eu sou a Raquel. Eu acho que tem duas coisas. Uma delas é que eu gosto muito de assistir espetáculos, obras que me fazem sentir que eu estou dentro de um sonho, assim. E aí é como se eu estivesse dentro de um sonho mesmo. Então, às vezes eu me perco um pouco da minha consciência. E aí eu me envolvo com as imagens, eu volto para mim, aí eu sinto, eu me envolvo com as imagens, aí fica uma coisa meio, parece que eu vou dormir, mas eu acordo. Foi um pouco da sensação que a gente teve lá na residência do Yamamoto, né? Acho que não lembro se vocês estavam, mas ele apresentou um trecho, aí tinha essa sensação de, parece que você está dormindo, mas você não está, né? Você está desperto num outro lugar. Então, assim, imagens lindas, assim, de tirar o fôlego, assim. E eu sou dada aos mergulhos, né? E aí, por ser dada aos mergulhos, eu me interesso muito sobre a origem das coisas. E fiquei me perguntando qual que foi o ponto de início, assim, o que descartou, o que provocou criar esse espetáculo, assim? Foi uma frase, foi uma imagem, foi um sonho, foi uma angústia? Onde que nasceu? Quando começou? Babado. A origem, na verdade, do corpo avesso é a origem de uma pesquisa de dança quando eu cursava o IFB, né, que é a faculdade de dança, me formei lá. E aí eu comecei a estudar o corpo mais tortuoso, né, o de linhas não retas, do corpo mais sai do lugar de, vamos dizer, humano, o que é capaz, né, do corpo fazer. E eu falo isso bastante, que surgiu de uma ideia um pouco de mostrar um pouco o que está dentro. Então, comparando, se a dança fosse uma blusa, eu falo isso bastante, ou uma roupa, como que seria colocar ela do lado avesso, mostrando as costuras e as etiquetas, sabe? Por que a gente veste desse lado e o que tem do outro lado. E se tem um lado avesso e o lado de fora, qual que é o seu lado correto, vamos dizer assim? Entendeu? O seu lado avesso, o que você expõe. Então surgiu daí o que seria colocar essas que tem dentro, né? Que interessa, que provoca a movimentação. Em paralelo a isso, a pesquisa corpo avesso surgiu. A gente fez um estudo, ou seja, uma vertente, puxa uma seta aqui, e aí adentra neste espetáculo.
que já é uma outra... É essa pesquisa com inspirações na bipolaridade. Aí eu tenho uma vivência pessoal de conviver com uma pessoa e pesquisei bastante com relação a isso, dos estados, né, que a pessoa percorre. Então, tem uma pessoa que tem dentro da bipolaridade, né? Então eu adentrei dentro da psique. Estudei bastante a parte de psicologia, inclusive a nossa provocadora é psicóloga. Então, o bipolar tem algumas fases, né? E como que aquilo muda o corpo dela, né? Quando ela está na fase de mania, quando ela está na fase depressiva, quando ela está na fase mista, quando ela está na fase de normalidade, quando ela está controlada por medicações. Então, esses estados, esses episódios que o bipolar percorre, foi inspirado em cada cena, baseado não para traduzir um diagnóstico, mas como que eu trago isso para uma potência criativa, pensando em como respira, como sente, como pensa. E aí trazer essa sensação para as cenas. Foi isso. Respondido, né? Alguém mais? Microfone para gata. Olha essa corrida babadeira. Olha esse close. Boa noite, eu sou Letícia e, primeiramente, parabéns. Vocês arrasaram. Foi muito bonito de ver e acho que nem foi mencionado anteriormente essa ideia de sonho e realidade. Então, eu olhava assim e falava, nossa, eu tô de óculos, ou eu tô sem, porque eu não tô enxergando direito porque não tem uma imagem completa. Então, você fica desfocando e focando ao mesmo tempo, porque é aquele corpo, mas são três. Então, acho que vocês fizeram quase uma santíssima trindade ali, assim, de uma certa forma. Porque era isso, vocês estavam atuando, de certa forma, como três e como indivíduos em diversos momentos. Então, eu fiquei assim, nossa, sei lá, eu vou pro filme porque é muito mais o que eu tenho de referência. Então, fiquei, Estúdio Ghibli, né? Meio Viagem de Chihiro, sei lá, meio Poor Things. Então, assim, achei muito interessante também. Pensei na questão do animal também, ali preso na teia de aranha, sei lá, e aquele animal se debatendo, e quanto mais se debate, mais se enrola naquilo, mais se mistura naquilo. Então, sem conseguir sair. E acho muito interessante ainda mais você falar sobre bipolaridade, também tem uma vivência pessoal também, convivendo. Então, agora já tem uma outra interpretação e eu acho legal pensar agora de uma outra forma e até talvez assistir novamente para ler de um novo ponto de vista. Então, fiquei muito feliz de estar aqui presente e vivenciar isso. Parabéns mesmo. Elogiar, né? Maravilhosos. Realmente é um convite, assim, a gente sente como num sonho mesmo, assim, um mergulho em algo profundo da mente. E em algum momento você começa a entender se são três faces da mesma mente. E quais exercícios fizeram para ser três faces da mesma mente. E se essa mente ela é realmente cindida ou se em algum momento ela se encontra. E é isso. Eu vi o primeiro espetáculo e aí esse me trouxe outras reflexões, assim, gostei bastante. Obrigada. Então, parabéns, eu amo vocês muito. Meu Deus, aí dá mais tesão em ver vocês. Mas enfim, eu acho que o mais gostoso desse trabalho que vocês fazem, que os artistas fazem, da obra, é quando ela sai de vocês e ela nem mais pertence a vocês. E aí, esse descontrole do produto e do processo é fantástico, porque quando ele chega aqui e passa pra gente,
aí ele vai encontrar um mar de coisas acontecendo, né? Eu não queria ver eu não queria ver nada. Eu falei, eu não quero ver nada, porque eu não quero ir contagiada de nada, eu não quero ir mediada de nada. E agora você falando um pouco das origens, da onde saíram as coisas, aí eu fiquei com essa vontade. Eu falei, meu Deus, preciso sentar para agora assistir sobre essa outra perspectiva. Mas o que eu queria realmente dizer é porque um espetáculo, por não ter palavras e ser muito simbólico, ele de fato, e está falando de mente, ele coloca a gente assim, no mergulho consciente ao subconsciente do inconsciente. Então, é uma loucura, porque dá sono, tem uma hora que você acha que você vai dormir, você vai entrar em um processo ali de transe, de sono, e sua mente vai num lugar que você nem imaginava, e começa a vir memórias, e então, vocês abrem essa obra, e muito menos importante do que foi para vocês, pelo menos para a gente, porque o que é para vocês ali também é um outro processo. O que saiu dali, onde começa essa pesquisa, onde vai Freud, Piaget, sei lá, quem mais? Qualquer pessoa, foda-se, sabe? Foda-se, mesmo. Porque quando chega aqui, é o teu inconsciente, e aí? Que memória te trouxe? O que isso vem? Qual é o seu repertório? Para onde você vai? E vem essas sensações, vem essa sinestesia, e aí no outro vem uma quimera. Eu falei, que quimera? Nunca! Era outra coisa, era outra pessoa. E aí, isso é maravilhoso, porque acontece, né? E a obra não tem dono. E não tem. Mas tem artista que quer ser dono. E aí a gente fica meio aqui. E aí vocês só gozaram na nossa cara. E foi muito bom. Foi muito bom, porque dava pra ver muito prazer. E eu falo no sentido do gozar do prazer mesmo, do desfrutar do corpo real, do corpo emocional, do corpo mental apresentado aqui pra gente. Então, sou muito grata, assim, só queria trazer esse compartilhamento, porque é muito gostoso você sair do mundo real e entrar no seu mundo pessoal de um jeito que você não imaginava. E a gente tem que ser grato, porque isso é raro. Ainda mais nas telas, tinha uma hora que eu estava agoniada. Eu falei, ai gente, mas tá tudo muito lânguido, ai, cadê o bum? Não tem, mas o que eu quero? E aí vem minha mente falando, nossa, mas você tem isso o dia inteiro, você tem isso o dia inteiro. Aí eu, ai meu Deus. E mais uma experiência que a arte, que esse espetáculo proporciona. Então vai em sensações emocionais, físicas, né, porque a gente dorme, e até sensações, sei lá, outras conexões do cérebro. Obrigada. Uma palavrinha rapidinho. É interessante vocês falarem essa questão do sonho, porque o sonho é bem mente, né? E a gente realmente dilatou muito tempo para estar em esse outro estado, assim. Então a gente está nesse ritmo acelerado. Eu sou a própria ansiedade. Então, a dilatação do tempo, ela te leva para um outro lugar mesmo. Ela te leva, e aí você tem um conceito que a velocidade da mente ela é outra. Né? Então tudo para a gente ela vai passar devagar. Por isso que ela vem bem dilatada aqui no Faria Lima. Nossa, que adolescente. A gente mesmo dormiu aqui. Acho que vamos. Porque são 3 pessoas muito aceleradas. Então, no início do processo é extremamente irritante. Eu vou vontade de chorar de irritação. Porque eu detesto coisas devagar. E aí a gente ficou 6 meses fazendo isso. Então, mas aí quando você passa da irritação mesmo, aí você chega no outro lugar. Eu vou fazer um que eu falei lá na Hora de Paz. Eu brincava com os meninos que eu falava assim, é tudo no gerúndio, você não chega, você vai chegando. Até o ponto final. Ah, mas então vou fazer 10 minutos aqui de monstro. Aí tinha que construir até desacelerar. É um babado. É um babado. E eles me odiando, eu faço assim. Que beleza. Boa noite. Bom, eu sou meio tiete, vendido, então eu preciso me expressar, porque fiquei muito emocionado. Tinha visto o último espetáculo, uma maravilha. Já vim com isso, esperando o inesperado.
E eu fiquei atônito, assim, quase que o tempo inteiro, esperando a próxima cena, mas querendo não sair da cena que estava no gerúndio, como na Bahia se diz, gerúndio mais dilatado. Achei assim formidável, não me cansei em hipótese nenhuma, parecia que eu estava mergulhado ali no palco, isso é muito importante, muito importante. Em alguns momentos apenas comecei a me questionar como é que chegaram nisso. É outra linguagem, outra forma. Não está no Japão, não está no Zen. Eu fiquei impressionado de fato. Então eu queria expressar isso com a plateia, dividir com vocês e fazer uma pergunta. Em pouquíssimos momentos me veio assim, é como se eu estivesse acordando, saindo do palco, em particular no final, porque eu comentei comigo, não, isso não precisa acabar. Como é que eles vão sair? Vão sair no sonho, dormindo. Eu achei impressionante. Eu comentei a passando com a minha amiga, queridíssima, não vou dormir mais. É isso, muito obrigado. Não tem perguntas. Estou ainda no deleite, no prazer, como disse aqui nossa amiga. Parabéns para vocês. Não sei se. Acho que vai ter um outro espetáculo, não vai? Ainda outra apresentação. Aqui, a gente finalizou, esse foi o último. A última sessão da última temporada. Mariana. Finalizando com vocês. Parabéns, uma boa noite. A vendidíssima. Quê? Não tem perguntas? Vou esperar a sessão. Bom, Lucas, meu lindo, parabéns. Vocês são assim, um puta artista. Mas deixa eu falar para essa Júlia Sampaio Maluf. Ela não é só Ju Maluf, mentira. Ela é Ju Sampaio Maluf. E como ele disse, eu sou uma vendida mesmo, mas eu tenho um motivo. Minha mãe, tá, gente? O Sampaio é porque é o sobrenome dela. Júlia, eu te amo mais que o infinito e uma cebola. Ela sabe o que é isso. Mas eu falava isso pra ela quando era criança. Que é o que ela me dizia quando era criança. Ela sabe o que é isso. Eu assisti o primeiro espetáculo, achei lindo. E esse segundo, lindo. Tudo que vocês fazem é lindo. Lindo mesmo. Meninos. E é um espetáculo. Eu não conheço a Europa, mas eu penso que é um espetáculo internacional. Penso mesmo, sabe? Beijo. Ela falou de sensações físicas e eu senti meu corpo querendo reproduzir alguns movimentos. Eu sentia, muita vontade de reproduzir mesmo. Meus ombros, meus braços, minhas pernas queriam se movimentar, queriam repetir. E eu vou sair daqui com vontade de ir pra academia. Inclusive, eu quero treino de braço, porque, nossa, é incrível ver o corpo de vocês nessa iluminação, ver o que ele é capaz de fazer e o tanto que a gente se limita fisicamente mesmo e tem esse movimento repetitivo de todos os dias, principalmente quem trabalha sentado no computador e tudo mais. E eu provavelmente vou tentar repetir alguns desses movimentos em casa sem vergonha, ninguém vai ver e vai ser gostoso. Boa noite, Berenice. E assim, ficou muito visível para mim a questão da criatura, né? Mas mais visível ainda, que apesar de vocês se separarem, vocês faziam parte de uma coisa só. Então, assim, apesar da atuação em separado,
eu vi uma necessidade de uma hora você ter que juntar. Então ficou muito claro para mim que eu quero uma desconstrução, um trabalho separado para depois finalizar com uma construção de novo. Mas assim, eu não vou mentir, eu confesso que eu teve uma hora que eu realmente saí e eu falei até, gente, deu uma falha quando eu vejo que todo mundo sentiu sono, porque teve uma hora que realmente eu saí e eu falei, gente, que falta de educação, meu Deus, estou dormindo no espetáculo. Só que assim, nesse dormir, não é simplesmente dormir, eu tive certos insights que no momento, naqueles segundos de insights, eu sabia o que se tratava, mas quando eu voltava eu não sei mais o que era. Então foi muito interessante. Quando o pessoal falou, então, que sentiu sono, eu falei, esse Jofar, eu falei, meu Deus, eu estava achando que era falta de educação da minha parte, mas eu acho que realmente o espetáculo levou para o interior mesmo, lá para o âmago, né? A buscar, saiu do convencional para buscar sensações suas e de uma forma muito mais particular, porque cada um sentiu de uma forma, sabe? Então, assim, eu estou me sentindo agraciado pelo momento, pelas sensações que eu senti, e assim, quero parabenizar, porque não é assim, não é mexer com muita coisa, então não é qualquer um que faz isso, vocês são fantásticos, então parabéns, e muito obrigada pela oportunidade, tá bom? Obrigada. Eu sinto saudade de sentir isso. Ela é dilatada mesmo, e a música também é super calma. A música já é... Aí ela ajuda também a entrar nesse estado, que a gente, na verdade, é quase entre transe, assim, né? Então a gente fica meio lá, meio cá. Eu tô com... Tudo bem? Boa noite. Foi muito bom ver, porque, tipo, pra mim, falar com o corpo, em vez de usar palavras, às vezes é muito mais difícil do que falar algo que você quer expressar, mas não sai em palavras. Isso é muito mais sobre movimento e também sobre a interpretação de cada pessoa. Porque ouvindo o público falar, vocês veem que cada um entende de um jeito. E chega um determinado momento que você não sabe mais o que tem que sentir na peça. Porque ela te traz conforto, te traz angústia e em vários momentos você sente a vontade de abraçar aquele ser sem rosto que parece estar se fragmentando aos poucos ao longo do espetáculo. E aí você sente que, mesmo sendo 3 pessoas, não passa de uma pessoa só, que é tudo um coletivo que, ao mesmo tempo que está entrando em crise, ele tenta se reconstruir e se mostrar forte o tempo todo. Então foi uma coisa que, tipo, explodiu minha cabeça, foi muito incrível e vocês estão um trabalho corporal magnífico, então parabéns, tipo, admirável. Obrigada. Só fazer um comentário sobre a percepção sensorial, porque como a gente tem um estudo dentro da mente, nós estamos falando de, sei lá, umas 40 mentes que estão aqui diferentes. Então, naturalmente, como a gente fala sobre estados emocionais, sensoriais, para cada pessoa ela vai chegar. Aí é uma coisa que foge do nosso controle e não é interessante para a gente ter o controle. Porque a beleza dessa obra é como ela chega. E aí, para cada pessoa vai ser uma quimera, vai ser uma aranha, vai ser não sei o quê, vai ser um monstro, vai ser um crocodilo. Então, a beleza dos estados emocionais é isso, porque em cada pessoa nós vivemos constantemente alterações dos nossos estados emocionais. Quando recebe uma notícia, quando vive alguma depressão, quando está em algum estado, então você tem essa alteração ao longo da sua vida inteira. Aqui só estamos tentando, numa metáfora, traduzir esse estado emocional de uma euforia, de uma queda de energia, é mais sobre esse local, né? E aí a gente tem também uma preparadora física, eu não vou citar o nome dela agora também, assim, que passou uma técnica pra gente, que estuda há milênios, porque ela é milenar. Mas é isso, é sobre o estado emocional e ele vai chegar para cada espectador de uma forma. Fazer um comentário a mais também. Foi muito legal o que você falou, porque... e complementando o que você fala também, porque realmente chega para cada um, porque é como a gente fosse aqui um consciente de vocês, né? Então, você vai trazer a memória, da sua memória, das vivências, que
quer que aquilo como chegue em você. E para cada um vai chegar dessa forma. E eu ia falar mais alguma coisa que eu esqueci completamente. Eu estava meio que, e aí eu esqueci. Menina, eu juro que era interessante, eu acho. Eu juro que eu ia falar uma coisa inteligente aqui, arrasar, mas sumiu. Vou passar por... Eu queria só concluir esse momento pensando o seguinte: tudo que a gente decide enfrentar, que pode ser um espetáculo sobre dança e psicanálise contemporânea, ou podia ser Barbie Quebra-Nozes. E aí eu poderia dizer, não, Barbie Quebra-Nozes é muito de boa, porque aí você dá umas piruetas, e tipo, não é fácil. É um pouco mais comum para quem já vive nesse ambiente, mas mesmo quem vai fazer, vai ter que treinar e vai ter que se habituar. Quando a gente olha para o corpo avesso, mas vocês são improvisadores da dança contemporânea, a técnica vai ser um pouco mais fácil de lidar. Mas lidar com a mente, lidar com a psique é muito difícil. Esse processo é muito complicado. E a gente tem que ter consciência do que a gente vai enfrentar. Então, o que eu quero dizer para a gente, independente de ser para a arte, ou para o esporte, ou para núcleos de contexto, para mim, o grande aprendizado é esse. O que eu vou enfrentar agora? Quais são os dispositivos que tem ali? E como que eu me preparo para lidar com eles? Com sabedoria e tranquilidade. Entender que vão ter momentos que vai ser muito desafiador. A gente não está na paz aqui, nós três, o tempo inteiro. São 3 pessoas lidando com o corpo, tendo que se conectar fisicamente. Tem dias que a gente não quer, que eu não quero que ninguém me toque. E eu vou ter que ser tocado. Então, assim, é como a gente encontra dispositivos de trabalho para que as pessoas não pirem, mas entender também que a gente não vai fazer só o que a gente quer. E é por isso que eu acho que esse trabalho pode ser metafórico, porque é enfrentar núcleos de vida e ambientes, tempo, espaço, que às vezes é família, às vezes é o trabalho, às vezes é a casa, às vezes é o namoro, às vezes é o ensaio. Mas a gente ter estado de consciência do que tem do lado de lá e como é que eu estou. E o que eu posso entregar e o que eu não posso. Porque tem dias que a gente também não dá conta de ensaiar, então a gente só conversa, sabe? Então eu acho que isso também é importante de compartilhar. Porque parece que a gente, não, mas a gente faz aqui, é de boa, tipo, não é de boa. Principalmente quando a gente está falando de mente. Primeiramente, parabéns. Que maravilha, assim, eu estou maravilhada. E vocês podem ter certeza que a impressão que nos dá é de muito preparo. Muito preparo. Vocês passam realmente que uma peça como vocês passam, que foi algo muito ensaiado, algo muito estudado. E assim, o que me ficou da intensidade da interpretação de vocês, me ficou uma memória mesmo, sabe? Vocês chegam nessa linguagem de memória. Então eu vou carregar essa memória na minha vida, não vou esquecer. Ficou num lugar, sabe? Da intensidade da entrega de vocês. Parabéns. Finalizamos uma pergunta, indagação. Eu queria saber quem fez a trilha sonora, que eu achei interessante. A trilha sonora, ela está um coletivo, assim, quase. Passou por várias mãos. Uma seleção de algumas músicas. Tem a parte de introdução que teve do Vitor Amamoto e outra parte também original do Felipe Valadares. E a parte de construção toda dela, das emendas todas também do Felipe, que está bem ali. Pode dar palmas aí para ele. Iluminação grupo, Valadares. Produção, a gente chama todo mundo, né? E a equipe? Vamos. Tainá, produção executiva. Na câmera, Natan. Fotografia, Cadu Andrade.
e a equipe toda de acessibilidade e assistentes. Não lembro nem o nome de todo mundo, porque é um babado, gente. Figurino, vamos lá. Figurino eu desenhei, só que não sei como eu queria. Sempre assim, né? Eu ainda acho que o figurino do Copa vai ser outro, ainda tô na minha mente. Assim, eu gostei dele, mas eu ainda acho que eu não cheguei no ponto de falar assim, é esse, para essa peça. Então, mas foi criação mesmo. Fernanda, eu vou falar um pouquinho.